Olá, seja muito bem-vindo ao meu treinamento 100% online, 100% grátis, que vai mudar a sua mente, trabalhar esse mindset para gerar mais abundância financeira e entender sobre esse conceito que eu considero um estilo de vida, empreendedorismo. O que será isso? Se você não me conhece, o meu nome é Diego Gil, eu sou um apaixonado por ajudar pessoas da área do desenvolvimento humano. Eu sou Master em Programação Neurolinguística, tenho mais de 5 formações em coach, sou hipnoterapeuta clínico, sou um apaixonado por física quântica, que é o conhecimento, sim, que mudou a minha vida. Também já trabalhei no mercado convencional, sou administrador de formação, tenho pós em gestão, mas eu quero que vocês entendam que, independentemente disso tudo, eu estou aqui num bate-papo. Eu não quero que vocês pensem que isso aqui é um vídeo gravado, que é alguma coisa. Eu estou aqui para conversar com você de uma forma simples, de uma forma leve, mas para levar para você conhecimentos que vão, sim, mudar a sua vida. E nessa primeira aula eu peguei um tema que para mim é muito importante, porque foi um divisor de águas na minha vida, que é entender a mentalidade de alguém que enriqueceu. Não só financeiramente, tá? Alguém que é feliz também. Eu vou falar mais sobre isso. Mas como que uma pessoa que enriquece pensa? E por que eu estou julgando para você que uma pessoa que ganha dinheiro, ela pensa diferente talvez do que você? Porque quando eu estava estudando, tem uma pessoa muito famosa, um cara extraordinário chamado Robert Kiyosaki, que ele escreveu 2 livros. Um eu acho que é um best-seller, talvez o mais vendido do mundo na área de finanças e empreendedorismo, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Se não, super recomendo a leitura. Também fez um outro livro chamado Negócio do Século XXI. Muito legal. E o que eu vi ali, cara, que me chamou a atenção? Ele fez um quadrante, ele fez uma tabela, onde ele mostra a análise de como as pessoas trabalham no mundo, né? E ele pegou 95% das pessoas, botou do lado esquerdo, são profissionais que trabalham em empresas e autônomos, médicos, nutricionistas, são 95% das pessoas do mundo. E do outro lado, do lado direito, tem empreendedores e investidores que representam apenas 5%. Mas olha que curioso, esses 5% de empreendedores e investidores faturam 90% do lucro mundial. Nossa! Não tem como, quando eu olhei isso, falei, 95% das pessoas só fatura 5%? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falo, cara, não é possível, essas pessoas devem pensar de uma forma diferente. Porque não tem como enriquecer dessa maneira, não tem como elas terem uma diferença tão grande. Então já começa a primeira lição que você tem que ter de cara, se você é uma pessoa que pensa em empreender, pensa em ter um próprio negócio, ou diversas opções que se tem hoje, internet. Eu vou falar mais sobre isso em outra aula, tá? Mas quando você pensa isso, você começa a entender o seguinte: essas pessoas pensam diferente. Então não espera que nesse momento que você tome uma atitude de querer ir contra talvez o sonho do seu pai e da sua mãe, que talvez você já deva ter aquele primo, que eu já tive, aquele primo que fez um concurso público perfeito, nossa, tem um uniforme, às vezes foi um militar, olha, você tem que ser que nem o seu primo, olha que legal, Diego, ele nunca mais vai se preocupar com conta, tem a vida ganha, tranquila. E olha como é que são as coisas. O modelo de sucesso da grande maioria dos brasileiros, talvez dos seus pais, cara, é você não ter problema. Já está muito bom. Ninguém pensa que você talvez possa sonhar. Ninguém te dá a liberdade de talvez... Se eu fizer essa pergunta para você agora, você sabe responder? O que você trabalharia, no que você trabalharia se você não precisasse de dinheiro hoje? Ou se de repente já tivesse ganho um salário, eu te pago 50 mil reais por mês. Acredito que seja um bom salário para você? Para você fazer o que você ama, o que você quer. Você sabe o que você faria? Olha, quando eu faço palestra, eu posso te falar que pelo menos 80% ou 90% das pessoas não sabem. Porque elas não foram nem condicionadas a pensar dessa forma. A gente pensa em oportunidade, como é que está o mercado, o Brasil está difícil, e a gente esquece de fazer aquilo que a gente fazia quando era criança, que é o quê? Sonhar. E por que o sonho ele é tão importante? Eu vou te explicar agora tecnicamente por que o sonho faz toda a diferença. Olha que legal. Quando você sonha, quando você tem na ideia da sua mente o que você quer atingir, o que você quer fazer, até o que você quer comprar financeiramente, sei lá, você de repente quer morar numa casa bacana, ter um carro legal, viajar pelo mundo. Só que você hoje já foi deixando isso de lado, como se fosse uma coisa assim que de uma certa maneira não fosse mais viável. O mundo caiu em si e você não é mais aquela criança que acha que o mundo é tranquilo. As coisas são difíceis e você foi condicionado a não perder e não
jogar para ganhar? Já viu time de futebol mesmo, vamos lá. Já viu algum time ganhar a Copa do Mundo, um time que joga para não perder? Cara, se você não jogar para ganhar, você não vence na vida. Só que, é lógico, as pessoas são condicionadas a entender desde pequeno, desde criança, isso é programado na sua mente sem que você perceba. É como se fosse que a sua mente é um computador e tem um programinha rodando lá no fundo. Ó, ganhar dinheiro é difícil. Hoje não está fácil aqui no Brasil, nunca teve. Se você voltar para os seus avós, eles vão falar a mesma coisa. Só que hoje, quando a gente for falar do mercado, na próxima aula, hoje em dia, quando a gente vai falar de mercado, a gente tem uma oportunidade fantástica. A gente tem a internet. É exatamente aqui que você está me conhecendo, talvez. Então, o que eu quero falar para você? Em primeiro lugar, vamos voltar a falar de sonho. Por que sonhar é tão importante? Por que o empreendedor é um cara que, às vezes, ele tem visão? Olha como é que a visão é uma coisa interessante. Vamos supor que eu descobri que tem uma jazida de diamantes no quintal da sua casa. É certeza, se você cavar e achar, é seu por direito, e você vai faturar R$1 bilhão. R$1 bilhão. Será que você cavaria o seu quintal para achar? Bom, eu cavaria. E se daqui a 3 meses você não tivesse achado esses diamantes? Será que você continuaria cavando? Eu continuaria. Lá, ó, cavando. E se daqui a 1 ano você não tivesse encontrado nada? Eu continuaria cavando. Mas você não está ganhando R$1 para isso. Sabe o que acontece? Você tem certeza que está lá? Quando a sua visão é clara, anota aí no caderninho do talento. Visão vale mais do que dinheiro. A crença, a certeza de que você vai chegar lá, faz com que você se mova mesmo que você não tenha dinheiro. Então não bote o dinheiro como desculpa. Mais uma lição para você entender hoje. E o que eu quero trazer para você? Olha que interessante. Visualização, visão. Olha que conceito bacana. Quando eu fui estudar mais sobre isso, eu queria entender como essas pessoas pensam de uma certa maneira. E eu vou falar por que eu cheguei a estudar dessa maneira. Honestamente, eu já fui muito tímido na minha adolescência. Quem me conhece, eu já falei muito na área da conquista, da sedução também. E sabe que na minha adolescência eu travava, eu não conseguia falar. Mas depois que eu fui evoluindo, eu descobri que a habilidade de comunicação e relacionamento é o maior ativo que você tem para ter sucesso. Mais do que o seu QI. Mais do que você ter isso aqui hoje. Se você tem habilidade para se comunicar, eu vou falar mais sobre isso depois, você pode ter certeza que você chega mais longe. E a comunicação não é o que você fala, é como você fala. Mais uma dica para você. E por que eu estou falando isso? Porque conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo assim, eu vi amigos meus, eu olhava para o lado e falava assim, cara, fulano, honestamente, ele não é uma pessoa de tanto talento, um cara que trabalha muito, um cara excepcional. Ele está se dando bem, razoavelmente bem. E eu ralando, passei por todos os mercados. Já fui autônomo, já fui trabalhar em empresa pequena, trabalhei em multinacional, trabalhei no governo com planejamento estratégico, já fui empresário de uma empresa de loja de suplementos, uma rede de suplementos, empresário que eu falo básico. Hoje eu sou empresário, mas de outros tipos de negócio. Como eu falei, eu tenho 6 negócios hoje. E com toda essa minha experiência, por que há menos de 2 anos atrás eu estava devendo dezenas de milhares de reais? Aliás, quando eu vendi uma das minhas empresas, eu continuei devendo. E eu não conseguia entender isso, porque eu já sabia, eu sentia que eu era um cara de sucesso, um cara que realmente, sabe, tinha visão, que tinha habilidade. As pessoas sempre falavam isso para mim, cara, você vai longe. Mas parecia o seguinte, nunca me faltou. Não vou falar que eu passei necessidade, a minha história não é aquela história, nossa, passei fome. Não passei. Mas quando eu começava a ganhar um pouquinho mais, caía. Não sei, o carro batia, o cachorro ficava doente, tinha que gastar com alguma coisa, a clientela ia embora. E eu via que esse desvio padrão na minha vida, ele ia, eternamente. Eu não conseguia entender o porquê disso. E aí eu comecei a entender melhor como a mente funciona, e aquilo que eu falei para vocês no início dessa aula, a gente é programado pelos pais inconscientemente. Então a nossa crença que uma coisa pode ser fácil ou difícil, ela vem muito daquilo, até os 7 anos de idade, quando você nem percebe que está ouvindo, você está ouvindo tudo. Então eu falei, como foi a crença dos meus pais? Eu basicamente fui criado pela minha mãe, eu tenho um contato com meu pai sempre preocupado, que é difícil, mas eu nunca fui um cara de ter a mente na escassez, que é difícil. Eu sinto que eu tinha capacidade. Só que eu fui entender isso quando eu conheci uma pessoa
que eu vi, humildemente, eu vi uma pessoa que tinha sucesso financeiro e era feliz. Pelo menos aparentemente, eu vi aquela pessoa sempre bem, não é aquela pessoa físico bom, saúde boa, alegre, tranquilo, não é aquela pessoa, nossa, pessoa rica, mas é estressada, aquela pessoa tensa, que só reclama. E quando eu fui conversar com essa pessoa, humildemente falei, olha, eu quero entender o que você faz, como você faz. E essa pessoa falou para mim, Diego, quando você quiser enriquecer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar as suas crenças. Qual é a sua crença sobre o dinheiro? Eu falei, dinheiro, eu quero ganhar. Ué, quem não gosta de dinheiro, tal? A gente fala achando que tá tudo tranquilo, tudo belo, tudo maravilhoso. Cara, e realmente não era assim. Ele, não, você tem alguma crença limitante. Se você é bom como você diz que é, a sua crença está te atrapalhando. E olha que coisa interessante. Por isso que eu falo que a física quântica mudou a minha vida. Eu fui começar a entender meus pais. Aí eu falei, eu fui criado pela minha mãe, deixa eu conversar com a minha mãe. Aí eu lembrei como que a minha mãe pensa em relação ao dinheiro. Minha mãe é psicóloga, quase 50 anos de profissão, e ela é boa, muito boa. Não é à toa que eu herdei esse dom, essa qualidade, esse carinho, esse coração de ajudar pessoas e saber como fazer isso. Ela sempre conversava muito comigo. E o que aconteceu? Eu lembro que eu chegava para ela, e isso há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, mãe, você sempre foi uma pessoa que foi elogiada por tanta gente, trabalhou com bambambãs da área aqui no Rio de Janeiro, pessoas de muito prestígio, até internacional, que chamavam ela para trabalhar, que queriam ter ela mais perto, que queriam que ela continuasse trabalhando mais e mais e mais. E eu falava, mãe, você podia ser muito rica. E minha mãe de classe média. Aí ela olhava para mim com um olhar sereno, eu lembro que ela respirava do jeito que ela, nossa, fantasticamente, só ela sabe fazer isso. E olhava nos meus olhos com um olhar doce. Pra quê, meu filho? Mamãe é muito feliz. Mamãe mora numa casinha pequena aqui, mas sabe, olha essa varanda, ela pode não ser enorme, mas eu vejo a montanha, eu vejo uma pontinha do mar lá no fundo. Nossa, como eu sou feliz aqui. Eu não preciso mais do que isso. Eu tenho meu carrinho, não é um carro caro, mas me leva para todos os lugares como qualquer carro. E eu tenho meu dinheirinho. Eu como, quando eu quero viajar, eu consigo dar o meu jeitinho. Não preciso fazer grandes viagens por aqui, tá tudo bem. Eu sou muito feliz. E eu percebi uma coisa, que quando ela falava isso para mim, toda aquela minha ideia de morar numa casa legal, ter um grande carro, uma coisa, viajar, parecia que falava assim, vinha um balde de água fria na cabeça e falava assim, nossa, como eu sou fútil. Como eu não sou evoluído como a minha mãe, cara. Porque a gente não precisa disso para ser feliz. E aquilo mexia com a minha crença. Eu não vou entrar muito em física quântica nesse momento, mas falando de lei da atração, se você acha que aquilo que você pensa é o que você atrai, porque eu ficava questionando esse negócio, lei da atração não funciona, que diabos é isso? Eu penso que eu quero ter sucesso, que eu sou capaz, legal, e não acontece, mas na verdade, o que acontece não é o que você pensa, é o que você acredita, e isso está na sua mente inconsciente. E o que eu acreditava nesse momento? Que por mais que eu pensasse que ganhar dinheiro é muito legal, esse pensamento já foi mensurado em pesquisa. Esse pensamento, ele atrai, ele cocria uma realidade, ele tem uma força de 12,43%. 87,57% do que acontece na sua vida, cara, deriva da sua crença, do quanto você acredita que você pode, que você consegue e que você merece. Isso é muito interessante, porque naquele momento eu vi que eu achava que, sei lá, espiritualmente, eu não sei, não era bacana. Eu queria, mas não acreditava que aquilo realmente ia ser algo próspero na minha vida. Até que eu comecei a refletir sobre isso, e eu conheci pessoas admirando, estudando, como Anthony Robbins, você deve conhecer ele, um dos caras mais prestigiados palestrantes do mundo, uma pessoa extraordinária. Tem até um documentário muito legal dele no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, recomendo que você veja. E o que é legal? Eu vi um homem que passou a vida inteira ajudando pessoas, que tem um prazer em ajudar pessoas. É um cara que é bilionário. Eu estou falando, não é milionário, bilionário, em dólar. Ele não precisa trabalhar. Nenhuma geração da vida dos familiares dele vai precisar trabalhar. Mas ele continua fazendo aquilo. E eu descobri uma coisa. Que quanto mais eu puder realizar sonhos, assim, bens materiais, viagens, mas ter uma coisa chamada qualidade de vida, eu sou capaz de trabalhar com mais tranquilidade,
eu sou capaz de ajudar mais pessoas, eu posso investir mais na minha imagem para que você, assim como muito mais pessoas, possam me assistir. E eu posso entregar minha mensagem para mais pessoas, pagando, impulsionando. É assim que a internet funciona. Depois eu posso falar mais sobre isso para vocês. Eu posso ajudar, eu posso doar dinheiro, como eu já faço hoje. Então eu comecei a entender assim, cara, eu mereço isso. Eu mereço essa qualidade de vida. Porque quanto melhor eu tiver, mais eu vou ajudar. Talvez eu não queira chegar a ser bilionário, porque eu não tenho nem o que fazer com esse dinheiro todo. Mas com certeza, uma situação que eu acredito que seja boa para mim e que possa me dar os bens, as coisas até que são do ego, mas que fazem sentido na minha vida, eu sei que vai me dar o quê? Um estado emocional mais feliz, consequentemente eu mais feliz, sem preocupação com conta de jeito nenhum. Cara, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar mais, trabalhar melhor. A minha comunicação deriva do meu estado emocional e, como falei, a forma que vocês se comunicam. Eu estou aqui, é sexta-feira à noite para vocês que não sabem, eu estou gravando isso para vocês, sexta-feira à noite. Poderia estar saindo, fazendo um monte de coisa. Eu amo isso. E faz diferença para mim. Eu não estou preocupado com rentabilidade, eu estou entregando isso gratuitamente para você. Mas por quê? Porque cada mensagem que eu recebo move meu coração. E por que eu estou dando essa volta falando da minha história? Diego, você quer falar de ganhar dinheiro? Pois é, meu camarada. Essa aqui é a questão. Um dos maiores erros que você comete é focar no resultado. Parece contraditório o que eu falei agora. Diego, agora você me confundiu. Por que eu estou falando isso para você? Mas antes de te contar isso, eu quero te falar o quê? Só para finalizar aquela história, que quando eu mudei minha mente e aceitei que eu merecia realmente ter uma qualidade de vida, ganhar mais dinheiro, que isso não ia ir contra os meus valores, parece mágica. Em meses, não estou falando um ano não, em meses eu saí das minhas dívidas para já comprar um carro à vista, para já estar juntando, investindo dinheiro, para estar abrindo outros negócios. A coisa decolou num nível que, de uma certa forma, eu mesmo me surpreendi. Eu falei, nossa, parece que todo o potencial de uma vida estava preso naquela crença. E sabe o que é mais interessante? A condição financeira também da vida da minha mãe foi sempre igual à minha. Para você ver como é que essa questão da mentalidade é fantástica. Ela também nunca juntou muito, nunca faltava muito, mas ficava ali naquele desvio padrão, se fosse pegar um gráfico. Olha que interessante. Quando eu quebrei isso na minha mente, e o mais importante, como você vai fazer não interessa, acontece. A crença de que você é capaz vai mover as oportunidades que aparecerão para você e você vai achar que é sorte. Falarão para você que é sorte. E eu digo para você, sorte se cria. Então o que eu quero dizer para você? Por que eu falo que focar no resultado às vezes é um problema muito sério? Porque quando você está focado só no resultado, se o seu resultado estiver distante, eu quero ser milionário. Eu já pensei assim também, nossa, eu quero ganhar meu primeiro milhão, tal. Eu vou falar uma coisa para você, é legal pensar assim. Mas muitas pessoas, muitos clientes meus, quando eu falava, eu quero ganhar meu primeiro milhão, legal. Cara, o que você vai fazer quando ganhar esse dinheiro? Não sabia responder. Era um foco num resultado, mas aquilo não tinha valor. E quando você foca só no resultado, você desconecta do processo. E olha que coisa interessante. Vamos lá, se você jogou videogame na sua vida, o que é um videogame? Por que esse mercado movimenta trilhões no mundo? Trilhões. É um dos mercados mais rentáveis do mundo, é o mercado de games. Porque a graça do videogame não está no resultado, não está em você zerar o jogo, por exemplo. Está no processo. Está no jogo, está na você pegar uma fase fácil, melhorar, ganhar, aí na segunda ficou difícil, aí você aprende mais um pouco, vai ficando bom, vai passando, vai chegando, você está conectado. Aí você chega na 20ª fase, sei lá, e mata lá o chefão. Vamos imaginar um jogo de videogame assim que você vai jogando, tipo The God of War, que eu joguei, eu gostei muito. Então assim, você mata, nossa, eu lutei com Zeus no final do jogo, fantástico, ganhei, acabou, zerei o jogo, legal, acabou, vou jogar outro jogo. Perdeu a graça. Onde é que estava a graça? Na jornada, no processo, e eu me aperfeiçoando. Os caras são inteligentíssimos. Se eu for jogar um jogo com uma criança de 7 anos, eu vou zerar, não vai ter graça. Se eu também pegar um jogo e botar no nível hard, que eu já morro no início da primeira fase, também não tem graça. Então como é que a vida faz? Cara, dá um primeiro passo confortável, dá outro, vai andando, vai fazendo, e você vai chegar lá. Mas quando você foca só no resultado, parece que o meio do caminho, cara, fica chato. Parece que ganhar dinheiro está longe. Eu vou falar isso para vocês quando vocês forem entender sobre empreendedorismo, sobre os mercados mais rentáveis
que eu vou fazer você chegar no teu primeiro milhão. Você vai entender que exatamente o que eu estou falando agora aqui, você vai reproduzir lá. Como que a sua pressa de atingir o resultado é o que mais atrapalha você. Eu vou falar sobre isso em outras aulas. Então o que eu quero te deixar claro agora, por exemplo, eu tenho certeza que talvez se eu fizesse uma pergunta, fosse uma palestra, que tivesse todos vocês aqui, eu com certeza, milhares de pessoas falassem assim, quem gostaria de ter uma forma física, digamos assim, melhor do que você tem hoje? Fizesse, quem gostaria? 98% das pessoas podem estar bem em forma, mas levantaria a mão. Eu vou falar, eu também. Eu estou sempre evoluindo. A diferença é que eu tenho gratidão pelo que eu já atingi, o que é muito diferente. Mas por que as pessoas levantam a mão, mas elas não estão fazendo nada? Por que isso? Sabe por quê? Imagina um cara com 150 quilos, que ele quer chegar a 80, ele tem que perder 70 quilos. E a meta dele é o resultado. 80 quilos que eu quero pesar, tem que perder 70. Quando ele passa uma semana e ele vê que ele perdeu, não sei, 2 quilos, ele vai olhar, beleza, faltam mais 68. E o cara não está bem. E ele não vê isso no espelho. Ele não consegue sentir isso. Então ele acaba desanimando. Começa e desanima. Olha que coisa. Por quê? Porque ele não está focado no processo. Ele não está focado em acompanhar as micrometas dessa evolução. Que legal. A sua meta é o qual? São 70 quilos? Então, poxa, em 35 semanas, perdendo 2 por semana, você vai chegar lá. Então vamos fazer isso acontecer? Vamos comemorar cada semana? Vamos ter uma micrometa semanal? Ou de 3 em 3 dias? Não sei. Mas a ponto de você ter uma coisa que é o sentimento que mais move o ser humano, que é o quê? Progresso. O progresso move o ser humano. E olha que interessante, o progresso vale mais que resultado. Progresso vale mais que resultado, Diego. Anota aí no caderninho do talento. Por quê? Porque esse mesmo cara que tem 150 quilos, se em 2 meses ele perdeu 20 quilos, ele bota uma foto do antes e depois, ele está totalmente fora de forma ainda. O resultado dele comparado talvez com o Diego, que tem um shape legal, putz, não tem nada, nem tem nem como comparar. Mas ele teve um progresso maior que o meu. Ele move o estado emocional das pessoas em admiração muito maior que o meu, do que eu já ter o resultado. E por que eu estou falando isso também? Porque quando você tem a fome de um resultado, vamos supor, um homem então que quer sempre ter um carrão, quero ter um carro legal, o carro legal é muito bacana. Mas olha que coisa curiosa, essa motivação que você quer ter para chegar lá, quando eu chegar lá e tiver aquilo lá, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver aquele físico, eu vou ser muito feliz. Meu camarada, se você não souber ter gratidão diária por isso, sabe o que acontece? A mesma coisa que acontece quando você troca de celular. O que acontece quando você troca de celular? Pega um celular novinho, né? Nossa, que bacana. Se cair no chão, você sofre, você sente ele em câmera lenta ali caindo. Meu Deus, a primeira queda é horrível. Como é que é daqui a 6 meses? 3 meses, não fala 6, 3 meses. Ai, caiu, putz, tomara que não tenha arranhado. Bota no bolso. Você não tem mais aquele valor de olhar, de mexer, pegar as funções, aí pega, né? O vídeo faz em câmera lenta, slow motion, aí você testa, faz isso na primeira semana, depois você não faz mais. Isso acontece também com os relacionamentos amorosos. Eu te amo, estou apaixonado, daqui a 6 meses. Não tem mais aquele valor. Por quê? Porque você está focado no resultado e não no processo. Então o que eu quero deixar? Toda essa aprendizagem dessa primeira aula que eu estou dando para vocês é para que você entenda que você tem que, como empreendedor, pensar no agora, pensar no hoje. Se você hoje não tem dinheiro, se você quer abrir um negócio, se você quer ter mais dinheiro, o que você está fazendo? Diego, mas eu estou duro, vou empreender o quê? Meu camarada, empreender é um estilo de vida. Empreender é um estilo de vida. O que você faz? Como é que é o seu quarto? Como é que é a sua alimentação? Como é que é o seu planejamento diário? Você tem hora para dormir? Hora para acordar? O que você faz? Então, quando você começa... Se você me falar a sua rotina, eu te falo como é que você vai estar daqui a 2 anos na tua vida. Financeira, estética, de relacionamento, tudo. Por quê? Você é exatamente aquilo que você constrói diariamente. Seus rituais diários. O hábito. Porque o hábito é exatamente o recurso mais importante para você atingir a excelência em qualquer coisa. Diego, você é um cara fortão, pô, que legal, bacana. A minha genética é péssima. As pessoas falam, nossa, tem a genética muito boa. Não tenho. Quem malha, sabe, eu tinha 22 de braço.
É uma coisa muito magra. Eu treinei 1 ano da minha vida, eu ganhei 10 quilos, 10 centímetros de braço, e as pessoas olhavam, nossa, cara, por que você não malha? Você é magro. 10 centímetros de braço, 10 quilos depois. Mas o que é isso? Por que até hoje eu me mantenho? Eu não estou nem competindo mais, eu sou atleta profissional de fitness, mas estou parado há 3 anos. Por que eu estou bem? Porque eu aprendi exatamente o que o John Maxwell, um dos papas da liderança, fala. A lei do processo. Aprenda a gostar do processo, que o resultado é uma certeza. Pode ser mais cedo, se eu tivesse uma grande genética, ou pode ser mais tarde, eu demorei um pouco mais. Mas eu cheguei lá. E isso é o mais importante. Vocês têm que entender o seguinte, a sua desculpa, o fulano tem mais recursos do que eu para fazer acontecer. O ciclano tem mais habilidades do que eu. Cara, imagina que você é um vendedor. Olha que interessante isso. Isso chama-se lei dos números. Se você é um vendedor e eu também sou um vendedor, e eu sou um cara excelente, eu converto, não interessa o que eu estou vendendo, eu tenho 50% de conversão. Então se eu falar, cara, com 4 clientes, imagina que eu sou um vendedor de carro, não sei. A cada 4 clientes que eu atendo, eu vendo 2 carros. Por quê? Porque eu tenho 50% de conversão. E você, a cada 10 clientes que você atende, você só vende 1. Você tem 10%. Cara, eu sou 5 vezes mais eficiente do que você. Mas quem vai ganhar mais no final do mês? Já digo, você, com certeza, você é muito melhor. Depende. Se até o final do mês eu só atendi 4 clientes, eu vendi 2 carros. Certo? E você, se você tiver atendido 50, teoricamente, pela estatística, você teria vendido 5 carros. Você vendeu mais do que o dobro do que eu. Quem ganhou mais dinheiro? Você. Então nunca subestime a lei dos números. E ela tem algo também que é favorável a você. Porque se você teve 50 oportunidades de aprendizagem, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai ficar melhor do que eu. Por quê? O hábito leva você à excelência. Então começa a olhar a tua vida. Começa a olhar os resultados, os micro-resultados, a sua estética, a sua alimentação, o seu planejamento, e começa a ver se você está dando valor a isso. Porque a gente quer sempre olhar uma coisa lá na frente, sem entender que para chegar lá é um passo de cada vez. Então hoje eu queria que você realmente refletisse no seguinte: se você conhece alguém, realmente alguém milionário, se você conhece uma pessoa que ganha muito dinheiro, pergunta para ela a história dela. Pergunta se sempre foi assim. Mas o mais importante, pergunta para ela no momento mais difícil como que ela pensava. Deixa eu te contar uma coisa. Eu estava assistindo um seminário do T. Harv Eker, que é o autor de um dos livros também best-sellers do mundo, que é O Segredo da Mente Milionária. E ele entrevistava 7 pessoas, milionários e multimilionários. E uma hora ele fez uma pergunta muito interessante. Falou assim, olha, se vocês pudessem... E essas pessoas às vezes perderam tudo e ficaram negativas e recuperaram tudo mais ainda. Histórias muito interessantes. E ele fez assim a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa na sua história e começar de novo, o que você teria feito diferente? Eu, assistindo o vídeo, falei, nossa, aquele cara fez aquele investimento naquela casa, ele perdeu tudo, naquela hipoteca, não sei o que lá. Pô, com certeza ele não vai querer ter feito aquilo, né? E essas pessoas falaram assim, eu não mudaria nada. Principalmente os momentos difíceis. Porque foi ali que eu tive a força para fazer além, descobrir o meu potencial e ter uma crença inabalável sobre o sucesso. Olha que coisa interessante. Então muitas vezes você reclama de um resultado e você não está entendendo que é esse resultado que vai fazer você ir lá na frente, decolar. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Se você ficar comprando a crença das outras pessoas que às vezes botam você para baixo quando você quer empreender, eu não sei se vocês perceberam quando eu falei minhas formações, eu sou coach. E eu mesmo já ri muito de muitas piadas, de muitas sátiras que tem com coach. E eu vou falar, as pessoas têm razão, porque existem muitos profissionais mal preparados, realmente sim, que fazem um curso de um final de semana, e mesmo com muito boa vontade, eu admiro o propósito, mas ainda não estão preparados realmente, nem na crença deles de poder ajudar alguém, e nem realmente com conhecimento suficiente para poder estar seguro para fazer um atendimento.
Mas o que acontece? Imagina se eu fosse comprar a ideia das outras pessoas. Não, Diego, tu vai ser coach, coisa de louco, ninguém tem sucesso. Como é que a pessoa fala? É um profissional que não se deu bem na vida. Como é que é? Ele fez um curso de final de semana, não consegue ajudar a vida dele e acha que pode ajudar dos outros. Tem um monte de coisa engraçada. Tem uma sátira do Porta dos Fundos que é divertidíssima. Mas com todo respeito, minha agenda está lotada. Eu não tenho. Se você quiser ser atendido por mim individualmente, você tem que entrar na espera. E eu já tenho gente na espera. Por quê? Porque eu realmente tenho a crença sobre a capacidade de fazer acontecer. E também fiz muito curso, estudo até hoje e continuo fazendo. A minha hora é R$400. Eu poderia aumentar, mas eu acho justo dentro do que eu estou fazendo, dentro do público que eu quero atingir. Então por que eu estou querendo dizer isso? Não interessa o que as pessoas falam. Quer mais uma dica? Não permita que a crença dos outros se torne a sua realidade. E é isso que você enfrenta quando a sua namorada, o seu namorado, marido, esposa, pai, mãe, fala para você quando você, eu quero fazer determinado negócio. Se você chegar em casa e falar para os seus pais assim, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa, eu vou estudar. Eu vou passar por um concurso, eu vou pegar minhas noites, vou me dedicar e até o final do ano eu estou num concurso aprovado. Nossa, que legal! Nossa, que bacana é isso, meu filho, meu marido. Agora fala assim, eu vou abandonar os estudos. Não estou falando que você tem que fazer isso, logicamente. Mas eu vou ser empreendedor. Meu Deus do céu. Eu tenho N casos para falar para vocês. N casos. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Por quê? Eu conheço um fulano, um ciclano que já faliu. 90% das empresas, estatística do Brasil, fecham antes do primeiro ano. Elas quebram antes do primeiro ano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para finalizar essa aula de hoje, para você refletir, eu vou te dar os 4 pilares, 4, que farão você ter sucesso. Presta atenção. Primeira coisa é o seguinte, força de vontade. Você tem que querer muito. Mas só isso adianta? Por que eu estou falando isso? Você conhece alguém que de repente acorda cedo todos os dias, que está lá, rala até final de semana, até tarde, se esforça pra caramba, mas parece que essa pessoa nunca evolui financeiramente na vida? Bom, eu já fui assim. Eu já me identifiquei muito com isso. Então o que mostra que a decisão de chegar lá, vou fazer acontecer, a força de vontade não é o suficiente. Mas ele é um dos pilares. Segundo pilar, cara, você precisa sim ter uma ferramenta, algo que realmente seja estratégico, algo que faça acontecer, mas uma ferramenta correta. Por que eu estou falando isso? Se eu pegasse aqui o cabelo de uma mulher e pegasse o meu dedo e ficasse aqui, 20 minutos, ia cortar? Não. 2 horas? Não. O dia inteiro? Não. Se eu pegasse uma tesoura, era uma só. Então, meu camarada, quero que você entenda o seguinte, não existe resultado inadequado. Existe ferramenta que não condiz com o resultado que você espera. Então, se você está usando a ferramenta errada, você não vai atingir o resultado. E olha que interessante. Então, você precisa ter força de vontade e a ferramenta certa para fazer acontecer. Legal. Só isso basta, Diego? Não. Tem mais um terceiro passo. Você precisa saber usar a ferramenta. Vamos supor que você queira dirigir, eu pego uma chave de uma Ferrari, de uma Lamborghini, e jogo no teu colo. Só que você não sabe dirigir. Qual a probabilidade de dar problema? 1 em 100. 100. Por quê? Não adianta eu te dar a melhor ferramenta se você não sabe manusear. E é aí que muitas pessoas erram. As pessoas elas têm a ideia de que elas vão olhar alguma coisa e vão saber fazer de cara. Não, meu camarada, você tem que treinar. É aí que os coaches morrem. Só para você ter uma ideia. É aí que eles morrem. Eu quero ajudar pessoas, eu tenho um propósito, eu tenho força de vontade, eu tenho aqui uma ferramenta, eu fiz um cursinho, mas ele não sabe realmente utilizar isso tudo. E eles morrem. Então, beleza, Diego, você tem aqui, vamos lá, força de vontade, uma ferramenta. Você aprendeu a mexer na ferramenta, você foi treinado. Mas falta um 4º passo. E esse, meu camarada, olha que interessante. Nem Deus tira de você.
é o seu livre-arbítrio. É a sua decisão de chegar e falar, eu vou fazer, não importa o que qualquer pessoa pense. E normalmente você, olha que interessante, normalmente você deixa de sonhar, deixa de fazer aquilo que você quer, principalmente pelas pessoas que você ama, tá? Porque são as pessoas que chegam pra você, não faça isso, cara. Porra, eu tô aqui, eu sou uma pessoa que te amo, teu pai e tua mãe, eu não quero, isso é difícil. Ouve o papai, ouve a mamãe, não é assim. Aí você fala, cara, essas pessoas me amam. Elas querem meu bem. Mas quem é essa pessoa para falar com você sobre empreendedorismo e negócio? Ela é uma referência? Ou não? Sabe qual é o teu erro? Você quer perguntar sobre ser milionário para uma pessoa que, sei lá, nunca prosperou financeiramente na vida? Imagina você perguntar qual é a alimentação que você faz para um cara que nunca fez uma dieta nem nunca estudou isso, se você acha que está bom ou não. Então, mais importante do que o que você faz é como que você absorveu esse conhecimento. Quem é a pessoa que você está querendo a opinião quando você quer se meter num negócio, no mercado? Busca alguém que chegou lá. Busca alguém que na prática viveu os altos e baixos desse caminho para chegar para você e te dar uma direção. Isso chama-se mentoria. E é o que faz a diferença na hora do sucesso. Então, com esses 4 pilares, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Mas tem um que eu quero falar tecnicamente, que eu no início não cheguei a falar, mas eu vou dar só um alerta para você já começar a praticar amanhã. Existe uma coisa que as pessoas negligenciam muito, que é chamado a tal da visualização. Aquela ideia que as pessoas chamam, que é um clichê, de ser o sucesso antes de ter o sucesso. Parece bonitinho falar isso, mas é a realidade. Sabe por quê? As pessoas olham para mim e falam assim, Diego, você acorda às 5 e pouca da manhã, você está feliz aí sexta-feira à noite gravando, porque a tua vida é boa, você é um cara forte, você é um cara bem sucedido, legal. Pois é. Aí você tem o sucesso. Então as pessoas elas dão a desculpa de não chegarem no resultado, por exemplo, que eu tenho, o que ela deseja ter, porque ela não tem o que eu tenho. Só que ela não entende que para eu chegar aqui, eu tive uma base, eu comecei. O físico é um exemplo claro, ninguém nasce forte. Se você não tiver um esforço, você não chega lá. Então o que eu quero deixar claro para você, o que é ser o sucesso antes de ter o sucesso? É justamente uma das maiores receitas que qualquer campeão que eu conversei passou para mim. Cara, nada, absolutamente nenhuma situação é capaz de tirar a minha visão daquilo que eu acredito com todo o coração. Que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E essa visão é o quê? Eu tenho isso nos meus hábitos diários. De manhã, primeiro eu agradeço, eu faço minhas meditações, eu acordo 1 hora antes do que eu preciso só para fazer isso, só para vocês terem uma ideia. E eu começo a visualizar meu futuro daqui a 10 anos, 5 anos, vou voltando 2 anos, 1 ano, esse mês, essa semana, hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu vou gravar esse vídeo fantástico com o pessoal, essa aula maravilhosa. E por que eu faço isso? A minha mente, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe, isso é neurociência. Se tivessem eletrodos aqui na sua cabeça, enquanto você está me assistindo, medindo os impulsos elétricos do seu cérebro, aí você está aqui vendo esse vídeo. Ia ter lá uma televisãozinha mostrando, né, os altos e baixos. Legal. Se amanhã você tivesse com os mesmos eletrodos e você estivesse lembrando desse vídeo, lembrando do que aconteceu, ia ser os mesmos altos e baixos. Igual quando você estava vendo. E se naquele momento, no outro dia, você imaginasse você vendo isso, semana que vem, criando essa imagem igual a que você viu, seria a mesma coisa, a mesma coisa. Então por que eu estou te falando isso? Porque se você olhar no computador o passado, o presente e o futuro, no seu cérebro é a mesma coisa. Eu não vou saber dizer. Se tem um cientista, um médico olhando ali, ele não sabe dizer qual que é o passado, o presente e o futuro, é igual. Ou seja, tudo aquilo que você cria, com maior riqueza de detalhes, a PNL fala sobre isso, os sistemas representacionais, os seus sentidos, o que você vê, o que você ouve, o que você conversa com você, o que você sente, tudo em relação ao objetivo que você quer atingir, todo dia. A sua mente, o seu cérebro, você tem a consciência que você está imaginando, mas o seu cérebro não. O seu cérebro acredita que você está lá. E a bioquímica disparada para o seu corpo, pelo hipotálamo, pela pineal, ele vai fazer com que você tenha a sensação de já ter atingido esse objetivo, se você se visualiza todo dia atingindo ele.
Então você tem uma sensação no seu corpo, é uma sensação química, de que você tem esse sucesso. Por que tu acha que eu estou motivado todo dia? Porque eu estou sempre vivendo o meu sucesso, desde o momento onde eu não tinha ele. Então eu posso passar por dificuldades um dia na minha vida, mas eu não vou mudar, porque eu sei que isso é científico, isso acontece. Mas mais do que ficar essa questão fria científica, eu acredito e eu sinto. Então passe a dar valor a esse tipo de coisa. É bonitinho, né? Imaginar, que legal, visualizar. Não, é ciência também, cara. Então se você está assistindo isso até agora, esse vídeo, eu quero te dar os parabéns. Porque é dessa forma que você vai entender, no final desse treinamento, que você pode, e eu vou te ajudar como, evoluir ainda mais e atingir qualquer objetivo. Mas essa é só a primeira aula. Gostou? Então eu quero que você tire uma foto, pode tirar um print, pode me marcar nos seus stories, escreve o que você sentiu, quando você estava vendo isso aqui, e me marca, que eu quero ver. Se eu achar legal, eu vou repostar você. E pode convidar mais pessoas para ver esse treinamento. É de graça. E lá na frente você vai entender a diferença que ele faz na sua vida. E na próxima aula, eu quero que você entenda, vamos falar de grana. Eu quero que você entenda quais são os mercados que você pode atuar hoje para que você possa enriquecer num espaço mais curto de tempo. Que você possa, sim, chegar no seu primeiro milhão, se esse for o seu objetivo, de uma forma, assim, bem dinâmica. Eu vou te dar a minha análise para que você possa, sim, sair da onde você está, não importa a sua condição, e atingir esse resultado. Mas primeiro, lembre-se, a sua crença precisa acreditar nisso. Então, beijo no coração e vejo você na quarta-feira, dia 7 de agosto. Até já.